Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia. Nós vamos fazer agora alguns exercícios de equilíbrio químico sobre o deslocamento de equilíbrio segundo o princípio de Le Chatelier. Vamos lá? Então, veja, misturando soluções aquosas de cromato de potássio e HCl, ocorre o equilíbrio. Então, você tem aqui, ó, o cromato, que é amarelo. Aí, em meio ácido, ele vai formar o dicromato, que tem cor laranja. Então, é um equilíbrio que a gente consegue perceber bem a mudança, o estabelecimento do equilíbrio, porque a gente vê a mudança de cor, tá? Então, ele pede para escrever a constante de equilíbrio. Então, veja, a constante de equilíbrio é igual a concentração dos produtos. Então, eu tenho dicromato, água, lembra que a atividade da água é 1, então ela não entra na constante de equilíbrio, dividido pela concentração dos reagentes. Então, o reagente eu tenho lá o dicromato e tenho o H+. Tá? Então, aqui a gente tem a constante de equilíbrio. Descrever e justificar o que ocorre no equilíbrio quando se adiciona HCl. Então, uma solução aquosa de HCl, ela vai produzir íons H+, e íons cloreto, tá? Então, você está aumentando a quantidade de H+, ó, já tem H+ aqui. Então, lembra que o princípio de Le Chatelier fala que se você perturbar o equilíbrio, ele vai tentar restabelecer esse equilíbrio. Então, a princípio, ó, se você está aumentando a quantidade de H+, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de formação de dicromato, tá? Então, o equilíbrio, ele vai se deslocar para a direita, ou seja, vai formar mais, ó, aumenta a concentração de dicromato, tá? E a gente vai perceber isso porque a solução que era amarela vai ficar laranja. E se você adicionar, ó, cloreto de zinco? Então, olha o que ele fala. Sabendo-se que dicromato de zinco é um sal solúvel e cromato de zinco é um sal pouco solúvel. Então, se é um sal pouco solúvel, ele é um precipitado. Ou seja, o cromato ele vai deixar de existir em solução, tá? Então, quando você adicionar aqui o zinco, ele vai consumir dicromato. Aliás, ele vai consumir o cromato, né? E aí o equilíbrio vai deslocar para a esquerda, porque ele vai formar o cromato de zinco, que é um sal pouco solúvel, vai precipitar, tá? Então, o equilíbrio, ele vai se deslocar para a esquerda, pois ele consome o cromato, que é CrO4 2-, certo? Então, veja, a hidroxiapatita, fosfato naturalmente encontrado no solo, apresenta em meio ácido a reação. Então, ela vai dissolver em meio ácido, liberando cálcio, hidrogênio fosfato e água. A adição de hidroxiapatita em determinados locais modifica o solo, por quê? Então, o que vai acontecer com o pH? Aumenta ou diminui? Então, se você está colocando mais hidroxiapatita, ela vai dissolver. Como é que ela faz para dissolver? Ela vai consumir íons H+, vai gastar H+. Então, ela aumenta o pH. Como assim aumenta o pH? Então, veja, ó, a escala de pH vai de 0 até 14. O pH 7 é para substâncias neutras. Acima de 7 são substâncias básicas, então está aumentando a quantidade de hidroxila. Abaixo de 7 é o pH ácido, né? Então tem mais íons H+. Se você está diminuindo a quantidade de íons H+, porque ele está consumindo, o pH vai aumentando, tá? Então, por isso que é a alternativa C. Em uma solução aquosa de ácido acético, se estabelece o equilíbrio. Então, o ácido acético ele vai sofrer ionização. A adição de uma pequena quantidade de acetato de sódio a esta solução vai acontecer o quê? Então, o acetato de sódio, ele é um sal solúvel. Então, ele vai liberar íons Na+, e íons acetato. Então, adicionar acetato de sódio quer dizer que você está aumentando a quantidade de íons acetato na solução. Se está aumentando a quantidade de acetato,
o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda, né? Segundo o princípio de Le Chatelier. Você está consumindo H+, tá? Então, o que vai acontecer com o pH? Diminuir não, porque se você estivesse aumentando a quantidade de H+, ia diminuir. Aumenta a concentração dos íons H+. Não, não aumenta, você está diminuindo. Mantém o pH inalterado. Não, não vai manter inalterado, porque você está gastando H+. Reduz a 0 o grau de ionização do ácido acético. Não, não chega a reduzir a 0, tá? Mas diminui o grau de ionização do ácido, porque se vai deslocar o equilíbrio para a esquerda, você vai ter mais moléculas e menos íons. Um copo com capacidade de 250 ml contém 100 ml de uma solução aquosa 0,10 molar ou 0,10 mols por litro em ácido acético na temperatura de 25 graus. Nesta solução ocorre o equilíbrio. Então tá aqui, ó. O ácido acético vai sofrer ionização. A adição de mais 100 ml de água pura a esta solução, com a temperatura permanecendo constante, terá as seguintes consequências. Então, ele quer saber o que vai acontecer com a concentração de íons acetato em mol por litro. Então, veja, ó, em mol de acetato por litro de solução. Como você está acrescentando mais 100 ml de água, você está diluindo essa solução. Se você está diluindo a solução, a concentração vai diminuir, tá? Então, a gente tem duas possibilidades aqui. Agora, o que vai acontecer com a quantidade de íons acetato em mol? Só a quantidade em mol. Então, se você está adicionando água, você vai favorecer o equilíbrio, tá? Que vai se deslocar para a direita. Mas ácido acético vai ionizar. Então, você vai ter uma quantidade maior de íons acetato em mol. Então, essa quantidade em mol vai aumentar. Por isso que é a alternativa D. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists. Lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!